com mais um vídeo especial. 100 inscritos, mano. Eu pedi, vocês me atenderam, e como agradecimento por trazendo esse vídeo, e foi escolhido por vocês através de uma enquete que eu fiz lá no Instagram, fiz aqui mesmo no canal e lá no Facebook. E farei a mesma coisa agora para a próxima meta. Mas antes de falar sobre tudo isso, dá logo um tapote nesse like para não se esquecer, compartilha com a galera. E para você que é novo aqui, seja bem-vindo. Eu sou o Zelota, falo sobre história antiga, no mundo antigo, várias civilizações. Comecei falando ali sobre Grécia Antiga, estou agora em Roma. E nos vídeos especiais, a cada meta de inscritos batida, eu faço um vídeo especial na escolha de vocês. 4 civilizações, vocês escolhem uma, e quando atingimos a meta, eu faço esse vídeo. Então a próxima meta, já vou deixando aqui para vocês, 125 inscritos, hein? E já vou dizer para vocês quais são os 4 povos que a gente vai ter como opção aí para o próximo vídeo especial. Bom, vou apenas manter aqueles 3 que foram os que perderam, e saindo hebreus, que são o povo que eu vou falar hoje, eu vou colocar no lugar dos hebreus os assírios, um povo rude, bárbaro, um povo terrivelmente violento. Então vou falar com assírios, babilônios, persas e fenícios. Então são 2 povos ali da Mesopotâmia, mais os persas e os fenícios. São mais essas 2 opções aí, são 4 opções que já está valendo a partir de agora, que vocês podem colocar aí nos comentários. Vocês me sigam lá no Instagram, @zelota, onde eu publico várias coisas relacionadas ao canal e dou os meus recados também. E lá no Facebook, deixo também o link aí embaixo. Você vai lá e tem a enquete lá para vocês votarem. Lá também eu coloco os links dos vídeos, beleza? Então vocês vão ter sempre uma forma aí de estar acompanhando os vídeos. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e dar um tapote nessa sineta aí para receber as notificações. Bom, então é o seguinte, eu tenho também uma mensagem para dar para vocês, que é um recado de uma novidade aqui no canal, mas só vou contar no final do vídeo. Então assista o vídeo todo aí até o final, tá muito legal esse tema. Um tema que envolve muita questão religiosa, é claro. Os hebreus, toda a história dos hebreus é contada na Bíblia, no Velho Testamento. Então nós temos realmente muita coisa aí retirada da Bíblia. E é uma história muito interessante, e eu vou contar a origem de muitas coisas para vocês aqui. Então vamos lá começar sem mais delongas, porque esse vídeo promete, hein? Vamos lá, galera. Bom, para começar, os hebreus, eles são os antepassados dos judeus. É um povo que deu origem aos judeus. Eles eram um povo monoteísta, ou seja, eles cultuavam apenas a um Deus, e eles eram nômades. Então eles viviam viajando por várias regiões, mas sempre ali naquela parte do Oriente Médio. Então eles passavam por vários processos migratórios. Quer dizer, o registro dos hebreus estão aí no livro do Velho Testamento da Bíblia, né? E foi totalmente baseada aí na história oral, né? Na tradição oral da história sendo contada de geração para geração. Por isso que os anciões, os mais velhos, eram muito respeitados, pois eles sabiam toda a origem do povo e a história do povo. E aí nós temos aí, nesses livros do Velho Testamento, contando a origem do mundo e falando sobre as leis, ética e tudo isso que é colocado dentro da lei dos judeus, né? As éticas do povo. O nome hebreu vem a partir de Eber. Eber, que ele era trisneto de Sem. Mas quem era Sem? Sem, ele era um dos 3 filhos de Noé. Depois do dilúvio, Noé teve outros filhos, mas esses 3 são os mais conhecidos, são os principais. E aconteceu uma situação em que Eber esteve no meio dessa história, que foi a construção da Torre de Babel. Acredito que vocês conheçam a história da Torre de Babel. Então, todos que estavam trabalhando ali na construção da Torre de Babel foram punidos por Deus e tiveram suas línguas alteradas e passaram a falar em idiomas diferentes para não conseguir se comunicar, uma punição a Babel. E Eber, ele tinha se recusado a participar da construção dessa torre, com o objetivo de chegar até o céu
ser maior do que Deus. E essa língua que o Weber falava, que era o hebreu, né, o hebraico, né, era a língua que os homens falavam com Deus, com essa língua. Então ela foi mantida. Então, por conta dele, o povo se chamou hebreus. Agora, sobre a origem, o início do povo hebreu. Abraão é considerado o grande patriarca aí dos hebreus, o fundador da nação hebraica. Ele recebeu uma missão de Deus, que foi de levar o seu povo, migrá-los para a terra de Canaã, onde viviam os cananeus. Era uma terra que já era ocupada, mas ele mandou Abraão ir até lá e levar o seu povo, e lá eles seriam compensados. E aí ele vai fazer essa viagem até Canaã, que fica na região da Palestina, onde hoje fica o Estado de Israel. E aí o povo de Abraão vai passar um longo período nessa terra dos cananeus, até que os hebreus eles resolvem sair de novo, fazer uma outra migração. Resolveram ir para o Egito, onde lá eles passaram um período entre 300 e 400 anos, e lá se tornaram escravos. Então muitos deles, principalmente as gerações posteriores, passaram a esquecer a religião, esquecer quem era Deus, a importância de Deus para eles. Por isso eles acabaram ficando mais ligados aos costumes egípcios. E aí vai surgir esse nome que também é muito conhecido de todos, que é o de Moisés, que vai liderar os hebreus para retornar para Canaã, que era a terra prometida. E esse movimento de retorno para Canaã vai se chamar de Êxodo, que vai acontecer ali entre os anos de 1300 e 1250. Uma viagem muito longa, né? Do Egito até Canaã. Na verdade, tem uma história que a Bíblia conta, né, com relação a essa longa viagem. Justamente aquele povo, essas gerações que haviam esquecido de Deus, elas foram punidas de não chegarem à terra prometida. Então as gerações que forem surgindo, né, que iam nascendo durante essa viagem, é que seriam os dignos de estar na terra prometida. Até o próprio Moisés foi proibido de entrar na terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus, né? Ele se sacrificou muito, mas no final ali o povo tinha sede, e Moisés pediu a Deus que desse água ao povo. Então Deus disse para Moisés: encosta o teu cajado na pedra e jorrará leite. Só que ele não encostou o cajado, ele bateu com o cajado na pedra, e de lá jorrou leite. Só que aí Deus disse: eu mandei você encostar o cajado, não bater. Então por isso ele acabou sendo punido e proibido de entrar na terra prometida. E aí ele vai acabar morrendo aí nesse meio do caminho, e vai escolher um outro líder, que vai ser o Josué, que foi um grande guerreiro, que vai liderar o povo, vai cruzar o Rio Jordão, e chegando lá eles vão enfrentar os cananeus, que estavam bem estabelecidos lá, com a sua cidade construída, só fortificada, mas mesmo assim o Josué, que era um grande guerreiro, um grande líder, vai conseguir, junto com o povo, derrotar os cananeus e tomar a terra, né, de Canaã para eles, quando eles vão fundar ali a sua nova região, que seria essa região da Palestina, né? E eles vão fundar aí a sua nova cidade, que vai ser a cidade de Jerusalém. Bom, algumas coisas com relação à cultura judaica e a questão econômica. Eles vinham basicamente da agricultura, do pastoreio, do artesanato, do comércio, e tinha base do trabalho, né? Sobre o trabalho escravo, né? Tem os servos. A localização da Palestina, né? Que é onde fica Israel. A Palestina, ela é uma região muito árida, muito seca. Ela é cortada pelo Rio Jordão, né? Que é o principal rio na Palestina.
não era uma terra muito apropriada para agricultura, né? Suficiente para irrigação, para se plantar, como era, por exemplo, no Egito, como tinha lá o Rio Nilo, né? Eu falei sobre isso lá no vídeo especial. Então, como era um solo pouco fértil, o clima era seco, acabava impedindo que a região se tornasse uma região rica. Mas era uma região que ela era favorecida por ser uma região que fazia um elo de ligação entre a Mesopotâmia e a Ásia Menor. Então, é uma região que existia muito comércio, muitos povos viajavam ali, naquela região. E isso fez com que os hebreus se estabelecessem ali junto com outros povos também, né? Vamos lá, a questão da região da Palestina. Com relação à organização social, né? Depois dessa vitória, né, dos judeus, né, os hebreus, no caso de vocês serem lógicos cananeus, o povo hebreu ele era dividido. Existiam 12 tribos, que eram os 12 filhos de Israel. Essas tribos viviam em clãs, né, que eram compostas pelos patriarcas. Os patriarcas, os filhos, as mulheres e os trabalhadores, que não eram trabalhadores livres, no caso eram escravos. E cada clã tinha seu patriarca, né? Só que esses clãs eles não eram unidos, né? Esses patriarcas eles tinham poderes de juiz, de militar e tal, desse tipo. Só que eles não eram unidos, né? Seria a luta do Canaã. Seria uma forma de fazer com que esses povos se unissem. Apesar de serem povos que dividiam da mesma religião, da mesma cultura, tinham os mesmos hábitos, mas eles não tinham essa união. Essa união só vai acontecer por conta desse enfrentamento lá pela expansão da Palestina. E aí, com relação à origem do nome Israel, para dizer o povo de Israel, é o seguinte: Israel na verdade se chamava Jacó. E Jacó, ele era filho de Isaac e neto de Abraão. Ele se chamava Jacó, mas Deus vai mudar o nome dele para Israel. E ali fundaria o povo de Israel, seriam todos os filhos dele. E aí eles vão ser considerados, né, no caso de Israel, o Isaac e o Abraão, como os primeiros patriarcas, né, dos filhos de Israel, né, que são os israelitas. Bom, então, como eu estava falando sobre esses juízes, né, que eram os chefes dos clãs, né, então eles procuravam, né, fazer esse domínio, mas não conseguiam. Existiam vários desses juízes que eram conhecidos, né? Tínhamos o Sansão, o Otoniel, o Gideão e Samuel. Eles todos eram considerados como haviam sido enviados por Jeová para liderar os hebreus nesses combates. Então, como essa união era muito difícil e a questão do cargo de juiz era um período curto, então eles decidiram escolher um líder, um rei, um monarca, que seria escolhido por Jeová. E caiu nas mãos de Saul se tornar esse primeiro rei dos hebreus. E foi no ano de 1010 a.C. Ele liderou a guerra contra os filisteus, um combate muito duro. O próprio Sansão enfrentou muitos filisteus, mas ele adorava uma filisteia, né? Dalila, né? Cortou os cabelos de Sansão, era uma filisteia. Ele teve 2 casos aí com filisteias. Acabou perdendo a vida por causa desse tipo de filisteia aí. Bom, aí o Saul não conseguiu vencer os filisteus. Ele acaba sendo sucedido por Davi, né, que era um garoto, que era um pequeno pastor e tal. Todo mundo conhece aí a história de Davi. Quem assistiu a novela da Record aí, sabe, né? Cheio de novelas bíblicas aí, essas histórias longas, interessantes. Eu não assisto não, mas quem assistiu sabe, né? E quem conhece também a Bíblia sabe a história de Davi. Então aí Davi, ele consegue vencer os filisteus, vai ser idolatrado pelo povo e nomeado aí como o novo rei dos judeus. Na verdade, Saul ainda estava vivo nessa época, ele ficou muito enfurecido, né? E aí o Davi ele vai estabelecer aí o estado de Israel e a capital seria Jerusalém. Capital do Estado hebreu, na verdade, ainda não era o Estado de Israel, o Estado hebreu, a capital de Jerusalém, e vai iniciar uma fase de expansionismo militar e de prosperidade.
Então a mesma coisa como os romanos fizeram, tantos outros povos do mundo antigo faziam, era conquistar a terra e crescer, expandir nossos domínios. E depois que Davi ele morre, quem assume é o filho dele, Salomão, que vai governar entre 966 e 926 a.C. Só que Salomão era diferente de Davi, ele não tinha aquela visão militar expansionista. Ele era conhecido como um homem pacífico e sábio, ele preferia a questão da diplomacia para resolver as coisas. Então o reino dele era um reino muito luxuoso e tal, inclusive foi na época do reino dele que mandou construir, né, o templo, né, chamado Templo de Salomão. O templo onde seria, onde os hebreus iriam adorar a Deus, onde lá estava guardada a Arca da Aliança, que nela estava contida ali os 10 mandamentos. Sumiu, né? Sumiu depois de um ataque que vai acontecer na frente. Bom, então essa época de luxo e glamour, ela vai acabar custando muito alto, os impostos vão ser muito altos e vai acabar empobrecendo os trabalhadores. E os hebreus vão começar a ficar insatisfeitos com esse governo de Salomão, por conta desses gastos. Salomão deu de romano aí. Aí depois da morte de Salomão, vai ter uma divisão política e religiosa dessas tribos. E com isso teremos o fim dessa monarquia, dessa era monárquica aí. Então vocês lembram que eu falei que eram 12 tribos. Então essas 12 tribos elas vão se separar, né? Vamos ter primeiramente 10 tribos, são as 10 tribos do norte, que elas formaram o reino de Israel. Elas vão ser lideradas por Jeroboão, que vai ser considerado o rei deles. Então vai ter disputas internas até chegar a um acordo em 878. E vai ter a escolha de Omri para ser o rei definitivo deles. Então eles também vão fazer umas coisas muito... umas travessuras aí, né? Vão começar a cultuar outros deuses. Apesar de que Deus, né, o Jeová vai ser o Deus principal, eles vão começar a cultuar outros deuses diferentes. Isso é uma coisa que vai se estender depois, né, em Samaria, que vai ter essa diferenciação para os judeus depois e tal. Mas como punição a isso, vai acontecer também outra coisa que eu vou contar aqui, mas espera aí. Porque também teremos duas tribos do sul, né, que formaram as tribos de Judá, que vão ser lideradas por Reoboão, né, que era filho de Salomão, que vai governar no ano de 924 a.C. Inclusive, a partir disso, né, da tribo de Judá, que surgirá o termo judeu. Os judeus são os descendentes aí da tribo de Judá. E aí nós vamos ter aí mais uma punição divina ao seu próprio povo, que vai ser a dominação estrangeira. No ano de 722 a.C. teremos a conquista de Jerusalém pelo rei assírio Sargão II. E aí o povo foi levado para o cativeiro, aí saindo do seu território, sendo habitado por outros povos. E ali colocados o povo de um novo rei, né? Um rei assírio passou a governar Jerusalém. Depois desse rei Sargão, vai surgir um outro, Nabucodonosor, da Babilônia, no ano de 586 a.C. E aí a cidade de Jerusalém vai ser destruída. Esse foi terrível. Foi destruída e o templo de Salomão foi destruído, totalmente demolido. E os nobres foram amarrados, levados a cativeiro. E vão ser levados aí para uma outra região, que vai ser na região da Babilônia, né, na Mesopotâmia. E esse cativeiro ele vai durar até durante o reinado de Ciro, né, que vai se tornar o rei da Pérsia, né. O povo estava escravizado na Caldeia, que é outro povo faz parte ali também da Mesopotâmia. E ele libertou, né, Ciro libertou ali os hebreus, no caso já judeus, para que eles voltassem para a Palestina e reerguessem o templo de Jerusalém no ano de 536 a.C. Então aí foi o segundo templo de Salomão, né? Nesse fuzuê aí dessa destruição do templo de Salomão foi que a Arca da Aliança sumiu e até hoje procura, né?
Inclusive foi uma das missões dos templários, né, contra a Arca da Aliança, nas ruínas do Templo de Salomão, do segundo templo, né, que vai ser destruído naquela revolta judaica que eu falei também no vídeo especial aí dos 50 escritos. Bom, então a seguir, vamos ter uma outra invasão, agora Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, no ano de 322, também falei sobre ele lá no vídeo sobre Grécia Antiga. Depois vamos ter outra invasão, agora os egípcios, que vão dominar no ano de 301 a.C. O Império Macedônio havia caído, os egípcios chegaram, depois vão chegar também os sírios, e vão governar ali em 198 a.C. E para completar com chave de ouro, chegam os romanos em 63 a.C. Aí teremos até o século IV aí, com os malditos romanos dominando a Terra Sagrada. E aí teremos no ano 70 a destruição do segundo templo de Salomão na Revolução Judaica Romana. Será liderada ali pelo Vespasiano, como eu já contei ali nos vídeos sobre Roma Antiga. Quem não assistiu ainda a minha dissecação com todos os imperadores romanos, dá uma olhada lá no vídeo sobre Vespasiano e Tito, né? Vespasiano que levou o filho dele, Tito, né, mais novo, para fazer o combate. Só que Vespasiano foi chamado para regressar a Roma, né? Ele havia sido enviado por Nero para Jerusalém para esse conflito, que vai durar até o ano de 70, já após a era cristã, né, o ano de 70 depois de Cristo. E essa guerra vai ser concluída e vencida por Tito, que também vai se tornar aí imperador romano. Esse ato é considerado como a diáspora judaica, né, que vai ser o fim de Jerusalém, a destruição do templo, e aí nós teremos esse fim do Estado hebreu, né? Então, com relação à religião dos hebreus, sempre foi considerado como monoteísta, né? E o culto a Deus, né? Como Javé, como é conhecido aí também. E ele que não pode ser representado de forma alguma, nem com estátua, nem com imagem, nem com pintura, né? Michelangelo pintou, né? O que aconteceu com Michelangelo depois? Eu vou contar mais à frente, não agora, mas em outro vídeo. Os 10 mandamentos, né, e a crença dos Messias que salvará o povo hebreu. Então essas eram as principais premissas dos hebreus. Então, eles sempre acreditavam que haveria um Messias que salvaria os hebreus de tantas dominações, de tantas invasões, de tantos povos estrangeiros. Com relação aos aspectos culturais, o principal é a religião, né? A escrita ela vai surgir no segundo milênio, né, na época do Êxodo. Tendo aí a língua original, ela foi sendo substituída pelo aramaico, que era a língua falada pelos comerciantes. Somente vai ser a língua que Jesus falava, né, no tempo dele, e as pessoas mais pobres, né, Nazaré, Belém, então falava ali o aramaico. E o hebraico ele só vai ser falado nas cerimônias, né, que aconteciam lá no templo, nas sinagogas. A maior realização arquitetônica foi o Templo de Jerusalém, né? O Templo de Salomão. Uma grande realização arquitetônica dos judeus. Bom, outra coisa são com relação às leis de Moisés, também conhecidas como leis mosaicas. Existem ordens e proibições, né? Em hebraico, a lei é chamada de Torá, né? Que significa lei como também instrução ou doutrina. Então teremos todos esses pontos aí. Bom, e o Estado de Israel, ele só vai retornar, né, no caso, Israel só vai voltar a ser um Estado no ano de 1948, né, já após a Segunda Guerra, quando a Inglaterra, junto com os Estados Unidos, eles vão determinar ali que a região Cisjordânia se tornaria ali pertencente ao Estado de Israel, aos judeus, né, que era um povo, né, uma nação que não tinha Estado. E agora os palestinos é que não têm um Estado. Então por isso que tem essa eterna briga aí em Jerusalém, né? E teremos também o surgimento da religião do islamismo, né? Isso também eu vou falar mais na frente. Que são as 3 bases religiosas aí que dominam aí o mundo. Bom, espero que tenham gostado, vocês tenham entendido esse vídeo que eu fiz aqui especial sobre os hebreus. Então é muita coisa que tem para falar aqui. E
brevemente voltarei aqui na próxima semana com outro próximo vídeo que vai ser sobre aí a sequência no Império Romano com Jordano I e Jordano II. E a novidade é o seguinte: eu vou trazer um quadro novo aqui para o canal, certo? Trazendo curiosidades históricas. Então vou trazer como surgiram algumas coisas aí, alguns termos, algumas coisas interessantes aí para vocês. Vou trazer uma coisa bem mais diferenciada para o canal. E também mantendo as metas, atingindo as metas, vou estar trazendo vídeos especiais. Então escolham aí entre essas 4 opções que eu deixei. Fiquem à vontade, bom carnaval para vocês, brinquem com responsabilidade. Um abraço do Zelota e até a semana que vem. E bom carnaval. Até lá, pessoal. Falou.